No vídeo anterior, dissemos que quase 80% das vendas online no país estão nas mãos de 5 marketplaces. E aí estamos falando do Mercado Livre, das Americanas, Magazine Luiza, Via e Amazon. Lembrando que as Americanas tinham uma fotografia em 2022, quando foi feito esse estudo. Em 2023, a fotografia é outra e ela já não tem a mesma relevância. Mercado Livre tinha um faturamento em vendas da ordem de 80,5 bilhões de reais, Americanas 44,3, deve ter ficado para trás, a Magazine Luiza 43,3, Mercado Livre e Magazine Luiza devem ter crescido por conta dessa, vamos dizer assim, queda das Americanas. Depois vem Via com 20,5 bilhões de reais e a Amazon com 14,6 bilhões de reais. Então, são as 5 que dominam esse universo dos marketplaces no Brasil. Né? Vamos verificar a fotografia de 2023, que ainda não temos. Importante dizer que nesse segmento importa em muito a logística de distribuição, né? Os centros de distribuição, a conectividade entre lojas físicas, quando existem, e os centros de consumo, tudo isso tem uma dinâmica que faz sentido e vai gerar melhores ganhos de eficiência. Né? Bom, o David Lubin, ele está há 17 anos no Citi, ele é economista-chefe para mercados emergentes, já tinha trabalhado antes, 17 anos, no HSBC. Ele deu uma entrevista recentemente, eu queria compartilhar com vocês parte dessa entrevista. O repórter perguntou: o início do ciclo de flexibilização monetária, com os cortes de juros mais arrojados do que se esperava no Brasil e no Chile, deve impulsionar a atividade, apesar do ambiente internacional difícil para produtores de commodities? Ele respondeu: nos próximos meses, as expectativas de inflação provavelmente vão cair mais rápido do que os juros nominais nos países emergentes. Isso significa que, em geral, a taxa de juro real ex ante, ou seja, descontada das expectativas para a inflação, vai subir. Acho que precisamos estar abertos para a possibilidade de as decisões dos bancos centrais do Chile e do Brasil terem aberto a porta para novas surpresas. Mesmo assim, por conta dessa situação paradoxal, na qual, apesar da queda dos juros nominais, a taxa de real sobe em razão da queda mais acelerada das expectativas, não estou seguro de que o ambiente favorável de desinflação vai apoiar o crescimento. Por que você espera uma queda adicional das expectativas? Temos um ambiente benigno para a queda da inflação nos mercados emergentes. Desde maio, particularmente, quase todos os países publicaram índice de inflação abaixo do esperado. Exceção a países como Índia, a inflação nos emergentes está, em geral, se comportando bem. Um dos motivos é que o preço das commodities deram uma recuada. E nos mercados emergentes, os bens de consumo têm peso maior do que os serviços na inflação ao consumidor. Os núcleos de inflação dão, na maioria dos países, sinais de desaceleração rápida, embora ainda haja indícios de maior resiliência, no caso do Brasil. Temos um cenário de desinflação confiável nas economias emergentes e acho que vai continuar assim por um bom tempo. O arrojo apontado por parte dos economistas na abertura do ciclo de flexibilização no Brasil pode adiar a convergência da inflação em direção à meta de 3% nos próximos anos. Ainda temos a previsão de inflação em 4% até o ano que vem. Portanto, ainda não vemos a inflação chegando a 3% no Brasil antes de 2025. Como você vê a evolução da situação fiscal desde o início do ano, diante do novo governo? Olha, a melhora de confiança do mercado nas finanças públicas tem a ver com o avanço do arcabouço fiscal e da reforma tributária, mas também com o fato de que, no começo do ano, a nossa expectativa era de crescimento do PIB perto de zero. Olha que atrocidade essa visão que eles tinham, e aí eu digo a grande parte dos analistas, né, de bancos e corretoras e casas de análise que viam que o PIB brasileiro estava próximo de zero. Eles falavam em 0,7%, 0,8%, 0,9%. Uma estupidez sem fim. Uma estupidez sem fim. O pessoal da bolha, perdido na sala do ar-condicionado, tomando café Nespresso
entendeu? Sem gastar só de sapato. Porque a pessoa que estivesse andando pelas cidades brasileiras teria outra percepção com relação ao PIB. Agora, a nossa projeção para o crescimento do Brasil neste ano está perto de 2,5. Imagine, saiu de 0,8, 0,9 para 2,5. Que mudança radical, né? Parece um negócio surreal, grotesco, né? Como erraram lá atrás nas previsões e como agora estão mais realistas, mas veja a distância da realidade das previsões apocalípticas. 0,8, 0,9 no início do ano para crescimento do PIB, e agora está em 2,5%. Meu Deus, peçam desculpas e aprendam, porque só insiste no erro que é burro. Insistir no erro é burrice. Isso eu aprendi cedo na minha vida profissional. Então, alguma coisa precisa ser revista da parte dessa turma de bancos, corretoras, casas de análise, né? Para se ter uma avaliação adequada, temos que ver o que o governo vai fazer no ambiente econômico mais difícil. O teste que mostrará se o arcabouço é robusto ou não vai acontecer caso o crescimento do PIB, por algum motivo, volte para 0 ou para baixo de 1. O governo fará um esforço para entregar as metas de superávit nos próximos 3 anos. Se o crescimento diminuir e exigir esforços fiscais para gerar os resultados primários prometidos, o governo vai fazer? Nesse momento ainda não sabemos. A desaceleração da economia, diz o repórter, da China vai contribuir para a desinflação no mundo? A China já tem um problema sério de deflação nos preços aos produtores. Na inflação ao consumidor caiu em base anual para 0 na última medição. Acho que as autoridades chinesas vão ficar muito desapontadas se houver deflação persistente nos preços ao consumidor. Quando a confiança está baixa, os consumidores buscam por barganhas. Se os preços caem, o risco é de uma espiral negativa. As famílias adiam o consumo, porque percebem que os preços estão em queda. E os preços caem porque as famílias estão adiando o consumo. Não estamos prevendo isso, mas é um risco. De qualquer maneira, se a deflação na China se tornar óbvia, haverá um efeito baixista para a inflação no resto do mundo, em particular nos emergentes. Isso, de certa forma, já não acontece no atacado? Sim, a queda do índice de preços ao produtor na China tende a levar a um declínio da inflação ao produtor em outros países. Ao mesmo tempo, a queda dos índices de preço ao produtor tende a preceder a queda dos preços ao consumidor em qualquer lugar. Então, o fato de termos uma deflação nos preços na China é por si só um movimento desinflacionário para muitas outras economias. Reflitam sobre isso, são coisas importantes, tanto do ponto positivo como também do negativo das previsões nefastas que foram feitas por 9 em cada 10 analistas no início de ano, todas elas fadadas fracasso. É preciso lembrar esse pessimismo exacerbado e essa turma precisa pedir desculpas. Eu, no lugar deles, faria isso. Dizer, olha, desculpa, eu errei. E aí vamos lembrar que eles erram desde 2020. 2020, 2021, 2022, 2023. É preciso parar de errar. Porque a persistência no erro é burrice. Não tem como ser diferente. Olha, o Henrique Meirelles escreveu sobre a Petrobras e sua capacidade de investir. E ele disse o seguinte: o valor do petróleo está em alta no mercado internacional, o que nos leva de volta a problemas do preço dos combustíveis. Há poucos dias, a Petrobras anunciou um reajuste, nada mais lógico devido ao movimento do mercado. A empresa, no entanto, segurou o aumento por semanas, bancando uma defasagem que os especialistas calcularam entre 15% e 20%. Isso, obviamente, para não causar impacto na inflação. Como sabemos, esse tipo de tentativa não é sustentável. A Petrobras é uma empresa estatal, com capital aberto, que compete no mercado internacional. Quando subsidia o preço dos combustíveis, usa recursos públicos e dos acionistas privados para segurar a inflação ou atingir qualquer outro objetivo. Já tivemos isso no passado, houve um período em que a Petrobras executou a prática de manter os preços sob controle, artificialmente baixos, menores que seus custos, para conter a inflação. O prejuízo para a empresa, na época, foi calculado em 100 bilhões de reais, com dinheiro público e privado. O governo Bolsonaro também tentou evitar que a Petrobras reajustasse preços. Diante da impossibilidade, fez campanha contra os estados e jogou o custo para eles, ao mexer no ICMS, como se esse fosse o culpado pelos altos preços. A atual política de paridade de preços da Petrobras foi adotada em 2016 no governo Michel Temer. Na época, como ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, sugeri a adoção de um fundo de estabilização que teria sido uma medida inteligente e correta e nunca foi implementada.
para amortecer os preços ao consumidor em momentos de oscilação do mercado. Funcionaria assim: quando o preço internacional do petróleo subisse, recursos do fundo seriam usados como subsídio para manter estáveis os preços internos. Quando os preços do petróleo caíssem, os preços dos combustíveis seriam mantidos e o diferencial seria usado para capitalizar o fundo. Esse sistema daria mais estabilidade aos preços ao consumidor sem o uso dos recursos públicos ou privados. Eu diria que também poderia se utilizar os royalties, viu, ministro Henrique Meirelles? Parte dos royalties poderia ser revertido para este fundo. Parte dos dividendos pagos ao governo federal também poderia ser revertido para este fundo, entendeu? Eu vejo dessa forma, tanto parte dos recursos dos royalties como parte dos recursos de dividendos pagos ao governo federal deveriam compor este fundo ano a ano. E aí se faria uma boa colcha, um bom colchão para funcionar nesses momentos de oscilação do preço internacional do petróleo. Seria uma decisão inteligente, uma decisão óbvia, mas o óbvio e inteligente muitas vezes é divorciado do Brasil, né? Os nossos políticos não primam pelo uso do bom senso e da inteligência, né? E aqui fica este alerta que o ministro deu do fato da Petrobras ser uma empresa estatal, mas com ações negociadas na Bolsa. Quando esse tipo de intervenção é feito, quando esse tipo de manipulação de preços é feito, você pune o investidor da empresa. Isso é o que eu chamo de estelionato. Então, o Brasil costuma praticar o estelionato contra os investidores que acreditam nas estatais quando fazem esse tipo de manipulação. Olha, o Vinícius Vieira, ele que é head de fundos do Santander Asset, disse que os fundos de ações vão voltar a ser interessantes. Com o início da queda da Selic, esses fundos podem ficar mais atrativos. Estamos vendo a inflação cair de maneira mais rápida do que nos demais países, e ainda temos uma agenda de reformas que está sendo aprovada. Estamos aí falando do arcabouço fiscal, da reforma tributária, o processo de queda da inflação. Estamos aí no momento de início de corte de juros. Daqui para frente, a perspectiva tende a continuar. Avaliamos que a Bolsa teve uma forte recuperação, mas ainda negocia abaixo da média dos últimos 5 anos. Isso mostra que ainda há espaço para continuar subindo. Com esse cenário e olhando para o horizonte de médio e longo prazo, os fundos de ações devem voltar a ser uma alternativa interessante. Já estamos percebendo isso. Em julho foi o primeiro mês, tome nota, em julho foi o primeiro mês que não tivemos um movimento de resgate no fundo de ações. Portanto, acreditamos que o mercado de fundos de ações como um todo vai melhorar. A turma da renda fixa, a turma que era da renda variável foi toda para a renda fixa. 32 bilhões de reais deixaram esse ano até agosto a renda variável para a renda fixa. Por isso, essas indústrias de fundos sofreram saques mês a mês de pessoas que correram para a renda fixa e satisfeitos ganhar a Selic lá na renda fixa. Em julho, então, portanto, foi o primeiro mês que não houve saques no fundo de ações do Santander. Essa mudança, né, não vai acontecer do dia para a noite, mas trata-se de um movimento que deve acontecer nos próximos meses com a melhora do cenário macroeconômico. Tivemos um movimento de alta considerado na Bolsa de Valores, mas há espaço para novas valorizações. Não será uma alta constante, porque temos muita volatilidade ao longo do caminho. Né? Não existe essa de subir eternamente. Né? Sobe, corrige, renda variável é isso. Então, não vimos ainda o retorno dos investidores para os fundos de ações. Esse movimento ainda vai acontecer. E eu vou dizer a vocês o seguinte, só vai acontecer no final de 2024 para 2025. Quem saiu da renda variável e foi para a renda fixa não volta enquanto a renda fixa, a Selic, não tiver abaixo de 9%. Essa realidade a gente só vai ver em 2025. Em 2024, toda a Bolsa vai estar na mão dos estrangeiros. Os estrangeiros vão fazer o que quiser e bem entender com a Bolsa brasileira. Esteja atento ao fluxo dos estrangeiros. É algo que a gente acompanha toda semana na nossa mentoria e mês a mês a gente acompanha também isso na seleção de empresas. Venha para a nossa mentoria, faça a assinatura da seleção de empresas. Informações inteligentes e úteis para suas estratégias e suas decisões.
Vale lembrar, dizer que apesar da queda da Selic, os investimentos em renda fixa continuam atrativos. Então, eu diria que estamos vivendo ainda o último movimento de resgate. Olhando para frente, conforme a Selic for caindo, os investidores devem retornar aos fundos, porque estamos entrando no momento de estabilização do ciclo de resgate e depois devemos entrar no movimento de entrada de novos recursos para os fundos de ações. Esse movimento acontece de maneira gradual. Estamos colocando as nossas estratégias mais voltadas para empresas domésticas, quando pensamos em renda variável, mas fazendo essa mudança de portfólio de forma gradativa e balanceada. Ainda temos uma série de eventos que podem ocorrer, por isso deixamos os nossos fundos bem diversificados. Estamos buscando tomar posição em empresas de construção civil, do setor de varejo, mas também estamos alocados em empresas com perfil mais defensivo para enfrentar períodos de volatilidade que possam surgir. Então, está aí a opinião do head de fundo de ações do Santander Asset, ele que é mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O Vinícius Vieira. Então, muita coisa por acontecer ainda e esteja atento ao fluxo dos estrangeiros, porque eles vão continuar no comando na Bolsa ao longo de todo o ano de 2024. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.